Olá, meus queridos alunos e alunas. Quero aqui convidá-los para mais uma aula de matemática. Aqui comigo, professor Antônio Paulo, professor de matemática aqui do Centro de Mídia do Amazonas. E o que temos para a nossa aula de hoje, hein? Aula de número 23, revisão e avaliação. Muito bem, alunos, vamos então aqui dar início à nossa aula de revisão. Muito bem, meus queridos alunos, vamos aqui dar início à nossa aula de revisão, tudo bem? Lembrando, que na nossa terceira unidade nós abordamos aqui unidades de medida de massa e unidade de medida de capacidade, tudo bem? Então vamos começar aqui a nossa aula de revisão, revisando aqui as unidades de medida e a princípio vamos começar revisando a unidade de medida de massa, certo? Bom, falei para vocês que a unidade principal é o quilograma, certo? Porém, pessoal, nós temos outras maneiras de representar a medida de massa. E são elas que vocês estão vendo aí nessa tabela, que nós chamamos aí de tabela de conversão de unidade de medida, certo? E aí temos aí, o quilograma, o hectograma, o decagrama, o grama, o decigrama, o centigrama e miligrama. Bom, qual é o principal motivo do professor colocar a tabela de conversão aqui? É porque quando você vai fazer as questões, resolver situações, problemas, precisa que as unidades de medidas, ou melhor, os dados fornecidos pela questão, todos estejam na mesma unidade de medida para você poder realizar as operações. Então você precisa saber converter, certo? E aí sabendo disso, a tabela de conversão ela nos ajuda a fazer essas conversões, tá legal? E é só você atentar para esse detalhe, ó. Na tabela de conversão, sempre que eu quero transformar para uma unidade que está à minha direita, nós vamos multiplicar, tudo bem? E multiplicar por 10, ó, certo? Se está imediatamente à direita, eu multiplico uma vez por 10. Mas eu quero sair de quilograma para decagrama, então vou multiplicar uma vez por 10, mais uma vez por 10, que é a mesma coisa de multiplicar por 100, certo? Ah, mas se eu quero fazer a volta, eu quero caminhar na minha tabela de conversão da direita para a esquerda. Imagina, eu tenho 1 miligrama e eu quero representar em, eu tenho 1 miligrama, eu quero representar em centigrama. Vou voltar uma casa, então eu vou dividir por 10, certo? A cada unidade, nós vamos dividir por 10 quando eu estou voltando aí para a esquerda, tá bom? Bom, dito isto, pessoal, bora fazer aqui um exemplo aqui, ó. Imagine que você está cozinhando e precisa medir a quantidade de farinha para fazer a receita de bolo. Fazer uma receita de bolo. Você tem 1,7 kg de farinha e quer saber quantos gramas isso representa. Atenção, pessoal. Você tem 1,7 kg. Então, você tem aqui 1,7 kg. E você quer transformar esse 1,7 para grama. Atenção, vou multiplicar uma vez por 10, depois mais uma vez por 10, e depois mais uma vez por 10, para poder chegar em grama. Tudo bem? E aí, pessoal, 1,7 vezes 10, pessoal, é a mesma coisa que a gente falar 17. Certo? Multiplicar 1,7 por 10, basta andar com a vírgula uma casa para a direita. Depois nós temos 17 vezes 10. 1,7 vezes 10, nós temos 17 hectograma. 17 vezes 10, nós vamos ter aqui 170 decagrama. Mas nós teremos a resposta em gramas. Então vamos multiplicar por 10 novamente. 170 multiplicado por 10 é igual a 1.700. E agora sim, transformamos 1,7 kg para grama. Então, a resposta é 1,7 kg em grama, equivale a 1.700 gramas. Tudo bem? Bom, mas eu falei para vocês outras unidades de medida de massa também ao longo das nossas aulas. Falei para vocês outras unidades de massa, eu falei para você, tonelada, tá bom? Lembrando que 1 tonelada equivale a 1.000 quilos, certo? Falei para você também, de uma outra unidade de medida que nós chamamos de arroba. Então, atenção, uma arroba vale 15 kg, certo? 15 kg. Marca bem o que o senhor está falando aí, E falamos também do quilate, que é uma unidade que é usada para medir pedras preciosas e metais preciosos. E aí, 1 quilate equivale a 0,2 gramas, certo? Falamos de todas essas unidades aí
essas medidas de massas especiais, certo? Bora pensar um exemplo aqui? Vamos pensar um exemplo aqui sobre tonelada? Olha só, presta atenção para o que vai falar para você aí, ó. Imagina que um caminhão transporta 9 toneladas de soja. Olha só, 9 toneladas de soja. Quantas arrobas de soja o caminhão carrega? Olha, quer saber, ó. Ele quer saber, ó, quantas arroba. Certo? Mas você sabe que uma arroba equivale a 15 quilogramas, certo? E você sabe também que uma tonelada equivale a 1.000 quilogramas. Tudo bem? Presta atenção aí, ó. Sabendo disso, ó, quantas arrobas de soja nós teremos então aí para a situação, problema hipotético aí que o professor está falando para você, ó. Pensa assim, ó. Se eu tenho 9 toneladas de soja, se eu quero saber, perceba bem, ó, a quantidade de soja está em tonelada, certo? Quantidade de soja aqui em tonelada, e eu quero quantos arroba. Então, aqui está em tonelada, aqui está em arroba. Para fazer o cálculo, precisa que tudo esteja na mesma unidade de medida, tá bom? Então, vamos transformar aqui o 9 tonelada em quilograma. Mas é bem tranquilo, porque sabemos que uma tonelada é 1.000 gramas, 1.000 quilogramas, então 9 vezes 1.000, certo? Fazendo essa conversão, 9 vezes 1.000, nós vamos ter, então, 9.000 quilogramas, certo? Se eu quero saber isso em arroba, quanto é 9 toneladas, ou melhor, 9.000 quilogramas em arroba? Pessoal, você vai fazer o seguinte, é uma divisão. Ó. Tu vai pegar 9.000 e vai dividir por 15, certo? E aí, pessoal, fazendo essa divisão de 9.000 por 15, você vai ter 600 arroba, tá bom? Esse é o resultado da divisão de 9.000 dividido por 15, certo? Bom, fiz esse exemplo aí para a gente relembrar aí um pouco daí da transformação, né, das unidades de medidas especiais, e especialmente de tonelada para arroba. Presta bem atenção no exemplo aí, marca bem para você fazer uma boa avaliação, tá legal? Bom, pessoal, falei também para vocês de medida de capacidade, tá bom? E aí, pessoal, a medida de capacidade representa a unidade usada para definir o volume no interior de um recipiente. A unidade de medida de capacidade é o litro, certo? E aí, pessoal, quando tratamos de medida de capacidade, é importante lembrarmos que nem sempre as unidades, a representação será em litro, pode ser em outras unidades de medidas, tá bom? E aí você precisa conhecer também a tabela que contém as unidades e saber fazer essa conversão, certo? Mas é muito parecido com a maneira que você faz aí quando você vai transformar a medida de massa, tá legal? A ideia é a mesma. Se eu ando para a direita, eu multiplico por 10, se eu ando para a esquerda, divido por 10, certo? Acompanha só o exemplo que a gente tem aqui, ó. Transformações entre essas unidades são feitas multiplicando ou dividindo por 10. Assim como está aí no esquema, né, que nós temos aí na tela, certo? Só para relembrar, eu quero de quilolitro para hectolitro, eu multiplico por 10. Mas se eu quero de hectolitro para litro, divido por 10, tá bom? A cada casa, a gente ou multiplica ou divide, dependendo se eu estou deslocando para a direita. Se eu estou mostrando para a direita, eu multiplico. Se eu estou transformando para uma unidade que está à esquerda, a gente divide. Certo? Bora ver um exemplo aqui para a gente praticar isso? Um cientista está realizando um experimento. Se ele tem um frasco contendo, vou marcar aqui, ó, porque ele tem um frasco contendo 30 ml dessa solução. Quantos litros ele possui? Pessoal, nós estamos aqui, ó, em ml, e ele quer transformar isso aí para litro, certo? Mas quantos ml nós temos? Nós temos 30 ml. Para chegar em litro, perceba que nós vamos passar, ó, pela unidade centilitro, decilitro, depois chegar em litro. 3 vezes, vamos passar por 3 unidades, certo? Então nós vamos dividir por parte para você não se perder. Para chegar em centilitro, pessoal, dividimos por 10. 30 dividido por 10, a resposta é 3, certo? Para chegar em decilitro, vamos dividir por 10 novamente. 3 dividido por 10, pessoal, a resposta é 0,3. Vamos melhorar essa 0,1.
0,3, certo? Dividir por 10. E agora nós temos 0,3 decilitro. Para chegar em litro, vamos dividir por 10 novamente. Então, dividir por 10 novamente, nós vamos ter aqui 0,03 litro, certo? Então, quantos litros ele possui? Ele possui 0,03 litro. Tudo bem? Bora continuar aqui porque tem mais um exemplo. Vejam aqui, ó. Um produtor de vinho encheu um barril com 5 decalitros. Atenção, 5 decalitros de vinho. Quantos decilitros de vinho há no barril? Ele quer que transforme, ó, de decalitro para decilitro. Perceba que a nossa unidade que ele quer que transforme está à nossa direita. Por isso, vamos fazer isso aqui, ó. Multiplicar por 10 uma vez e depois por 10 novamente, tá bom? Mas quanto nós temos? Nós temos 5 decalitros. Então, nós temos aqui, ó, 5 decalitros. Transformando para litro, pessoal, 5 vezes 10, 50. Então, nós temos 50 litros. Mas ele não quer em litro, ele quer em decalitro. Então, 50 vezes 10 novamente. Então, nós vamos ter, então, aqui, ó, 500 decalitros, certo? Respondendo a pergunta, perdão, 500 decilitros. Perdão, tá, pessoal? Estamos transformando de decalitro para decilitro. Só relembrando, transformamos para litro. Opa, não é esse cara. Transformamos para litro e ficamos com 50, né? 5 vezes 10. Aí, para chegar em decilitro, multiplicamos por 10 novamente. Ficamos, então, com 500 decilitros. Então, nossa resposta aqui, ó, 500 decilitros. Certo? Bom, falei também para vocês uma coisa importante, que é a relação entre medida de capacidade e volume. O litro e o metro cúbico são medidas que medem capacidade. Em função disso, os múltiplos e submúltiplos dessas duas medidas podem ser relacionados. E olha como elas se relacionam. A primeira, 1 metro cúbico corresponde à capacidade de 1000 litros. Olha a outra. 1 decímetro cúbico corresponde à capacidade de 1 litro. E tinha mais uma ainda que a gente viu também. Ó. 1 centímetro cúbico corresponde à capacidade de 1 mililitro, que quer dizer 1 ml. Tá legal? Essas são as relações entre as medidas de capacidade e volume, certo? Bom, pessoal, mas nós também abordamos aí um outro tema também na nossa aula, que foi um tema muito importante, que nós falamos aqui, pessoal, de arranjo e combinação, certo? Arranjo e combinação. Bom, mas o que é o arranjo e o que é uma combinação? A princípio, pessoal, a gente pode dizer o seguinte, ó, que arranjo e combinação é uma técnica, né, que nós utilizamos para quantificar, né, o número de possibilidades de um evento, certo? A ideia é essa. Só que precisamos saber quando vamos utilizar o arranjo e quando vamos utilizar a combinação, tá bom? E aí eu mostrei para vocês aqui, né, com relação ao arranjo, veja aqui na cartela, né, quando a questão trata-se de um arranjo, que quer dizer quando a ordem dos elementos é importante naquela situação, problema, nós estamos diante de um arranjo. Para resolver esse tipo de situação, nós utilizamos a fórmula para calcular o número de arranjos simples de n elementos tomados P é dada por. Olha só a fórmula que nós temos aí, ó. A NP implica em n fatorial dividido por n menos p fatorial, certo? Onde n é a quantidade total de elementos e p é a quantidade de elementos que queremos usar em cada conjunto. Tudo bem? Então, a NP, né, um arranjo de NP, pode também ser escrito assim, ó, arranjo de NP é igual, né, a n fatorial dividido por n menos p fatorial, certo? Então, vamos fazer um exemplo aqui para a gente relembrar. Para escolher o representante e um vice-representante de uma turma com 20 alunos, sendo que o mais votado será o representante, o segundo mais votado, o vice-representante, dessa forma, de quantas maneiras distintas a escolha poderá ser feita? Primeiro, pessoal, tu tem que entender que a ordem pelo qual é feita essa escolha, ela é importante, certo? Né? Uma coisa é você ser o representante, outra coisa é você ser o vice-representante, né? Se você faz parte dos 20 alunos. Então, essa ordem é importante, certo? Por essa ordem ser importante, então nós estamos diante de um arranjo, tá legal? Então, se estamos diante de um arranjo, vamos usar a fórmula. O professor vai reescrever a fórmula aqui, ó.
um arranjo de NP igual a n fatorial dividido por n menos p fatorial. Certo? Tranquilo? Agora é só prestar atenção nos dados. Nós temos quantos alunos? Nós temos 20 alunos. Então, o nosso n será igual a 20. Opa! N será igual a 20. E como é que nós queremos organizar esses alunos, né? Como é que vai ser feito essa escolha? De 2 em 2, porque vai ter o representante e o vice. Então, no nosso caso, o P será igual a 2. E aí, queridos alunos, é só substituir aqui na fórmula, tá bom? Olha só, arranjo de 20 para 2, ó, de 20 alunos tomados de 2 em 2, é igual a 20 fatorial dividido por 20 menos 2 fatorial. Certo? E aí a gente vai só fazer o cálculo. Vamos ganhar um espaço aqui. Arranjo de 20 tomado de 2 a 2 é igual a 20 fatorial. 20 menos 2, pessoal, é 18. Então, fica aqui com 18 fatorial. Certo? Agora a gente vai finalizar o cálculo. Resolver essa divisão de fatorial. Então, ó, arranjo de 20 para 2. Atenção, pessoal, tem um 18 aqui fatorial. Então, a gente vai escrever o 20 até chegar em 18 fatorial, para a gente facilitar o cálculo e poder simplificar. Ó. Então, vamos ficar aqui ó, com 20 vezes 19 vezes 18 fatorial, dividido por 18 fatorial. Por que fiz isso? Para facilitar o nosso cálculo aqui. Ó. Simplifica 18 fatorial com 18 fatorial. Ficamos, então, colocar a resposta bem aqui do lado. Nossa resposta é 20 vezes 19, que é igual a... Vou fazer o cálculo aqui. 0, 0, 2 vezes 9, 18, vai 1, 2, 1, 2, mais 1, 3, perdão. Então, somando, 380 é a nossa resposta. Quer dizer que é possível formar aí, no mínimo, 380 dupla, onde um será o representante e o outro será o vice-representante, certo? Mas falamos também de combinação, certo? E aí, pessoal, para resolver combinação, tem uma fórmula, combinação é igual a n fatorial, dividido por p, vamos repetir, por p fatorial, que multiplica n menos p. Então, combinação pode ser reescrita sendo n fatorial, dividido por p fatorial, n menos p fatorial, certo? Onde n é a quantidade total de elementos e p é a quantidade de elementos que queremos usar em cada conjunto, certo? Olha a situação, suponha que você tem um grupo de 10 amigos e quer saber quantas maneiras diferentes pode escolher 3 amigos para formar uma equipe. Bom, pessoal, vamos usar agora a fórmula da combinação. Por quê? Pessoal, a ordem com a qual ele vai fazer essa escolha não importa, ele só quer formar equipes, tá bom? Equipes contendo 3 amigos, certo? E aí, pessoal, a fórmula da combinação, que é igual a n fatorial dividido por p fatorial, que multiplica n menos p fatorial. Vamos fazer a substituição? No nosso caso aqui, ó, n é igual a 10, e a equipe vai ter que ter, ó, 3 amigos. Então, no nosso caso, P será igual a 3, certo? E aí vamos substituir. É a combinação de NP, né? Então, vamos substituir aqui, ó. Preciso fazer aqui do lado, aqui, ó, combinação de 10,3. Certo? Porque N é 10 e P é 3. Então, vamos ficar aqui ó, com 10 fatorial, dividido por P, que é 3 fatorial, que multiplica 10 menos 3 fatorial. Dito isto, vamos fazer conta. Combinação de 10,3 é igual a 10 fatorial dividido por 3 fatorial. Fazendo essa conta, 10 menos 3, 7 fatorial. Vamos fazer essa divisão de fatorial agora. Ó. Combinação de 10,3, ó. Nós temos, ó, atenção, tem 7 fatorial no denominador, então nós vamos fazer ó, 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7 fatorial. Para no 7 por quê? Porque dá para simplificar com 7 nós temos embaixo, com 7 fatorial de baixo. Então, 7 fatorial. Simplifica. Vamos finalizar aqui o nosso cálculo. Combinação de 10,3 é igual a 10 vezes 9, que é 90,
90 vezes 8, 720. Então, nós vamos ter aqui, no numerador, nós vamos ter 720. No denominador tem 3 fatorial, pessoal, mas 3 fatorial, você sabe, é 3 vezes 2 vezes 1. Olha o que nós temos, então, aqui para fechar a conta. 720 dividido por 6. Sendo assim, 720 dividido por 6 é igual a... Deixa eu fazer aqui do lado, aqui, para não errar o cálculo. 1 vezes 6, 6, que vai sobrar 1. Baixo 12. 2 vezes 6, 12. Resto 0. Pega o 0 que está aqui no quociente e leva lá para o... que está no dividendo, leva lá para o quociente. Sobrou, então, 120. Então, nossa resposta é igual a 120. Vou marcar aqui para o nosso cálculo não se perder. Tudo bem, pessoal? Bom, era isso que o professor tinha para revisar com vocês até aqui. Espero que vocês tenham gostado, vocês tenham compreendido o conteúdo. E sim, aguardarei vocês novamente em um próximo encontro aí. Até a próxima.